Estamos começando mais um MagCast. E eu sei que mais uma vez, em uma noite especial, reservada pelo nosso Deus, Ele fará grandes coisas aqui neste lugar. E o nosso assunto de hoje, vou dizer já já a vocês. Mas antes de começarmos, eu vou aqui falar sobre os nossos patrocinadores, não é? O OH Produtora, não é? Que é aqui a produtora aqui desse estúdio lindo. E também o assunto aqui, já vou passando aqui, que vocês já estão vendo, modernização do Evangelho. E outro colaborador é PIC Plus Company. Que Deus abençoe os nossos colaboradores, que Deus abençoe, não é? Aqui esse estúdio e tudo que ele vai fazer na noite de hoje. Nós temos um convidado muito especial, que é o pastor Jocelino Menezes. Que Deus abençoe grandemente, pastor. Glória a Deus. Queridos, a paz, Deus abençoe a todos vocês, os que estarão assistindo esse podcast. É uma satisfação muito grande estar aqui com a É pastora, toda minha, toda com a nossa. pastora Magdail no MagCast. É isso? Magcast. Que bênção. Isso. Glória a Deus. Muito sugestivo esse nome e também, como já disse a pastora, parabenizamos a todos os colaboradores, né, os patrocinadores. Deus abençoe vocês. Isso é algo de suma importância para que esse trabalho permaneça. É verdade, perfeito. Olha, você que está chegando aí agora, não esqueça, porque muitas das vezes a gente fica tão empolgado com o tema e com o que está rolando aqui no assunto, né? No nosso assunto. Eu peço a você que, por gentileza, não esqueça de dar o seu like, tá bom? Faça os seus comentários, não deixe de deixar aí os seus comentários. Outra coisa, compartilhe esse link com todas as pessoas que você ama, todas as pessoas até que você não conhece, porque serão beneficiadas, porque é a palavra de Deus e esclarecedora também, não é? Deus abençoe grandemente. E outra coisa, se você não é inscrito nesse canal e gostou ou está gostando do que você está vendo aqui, do que está acontecendo, você vai aqui onde está escrito inscrever-se. Você clica lá e você vai ser o mais novo, a mais nova inscrita do canal Magdail Torres. E depois dê o cliquezinho ali no sininho, tá bom? De notificações, porque todas as vezes que sair vídeo novo, qualquer coisa aqui do canal Magdail Torres, você estará sendo avisado. Que Deus abençoe a todos. Deus é grande, Ele é maravilhoso. Nosso tema é modernização do Evangelho, não é? Aqui o nosso programa, como eu disse a vocês, nós estamos com o pastor Jocelino Menezes, não é? Que é teólogo, ministro do Evangelho, né? É o pai, é esposo, não é? Nós iremos abordar aqui algumas coisas, não para batermos de frente com ninguém, não é? Mas nós estamos aqui para falarmos dentro da verdade do Senhor as coisas de Deus, não é? Como Jesus falava muitas coisas, umas ele era aceito e outras não. A verdade nem sempre ela é aceita. Mas nós que vivemos na verdade, nós temos sempre que buscar o esclarecimento da verdade em Cristo Jesus. E estamos nós aqui para mais uma vez fazermos parte, não é, desse mistério de Deus. Então vamos aqui iniciar a nossa discussão, não é? Para começar, vamos explorar aqui o imutável Jocelino. Eita. Usaremos, pastor, muito conhecimento da teologia que o senhor tem, tá bom? Bem, Em fé, fundamentos bíblicos e assim vai, tá bom? Olha, pastor Jocelino, Marcos 16:15 nos diz que a missão da igreja é pregar o evangelho do reino de Deus e fazer discípulos em todo o mundo, ensinando-lhes exatamente o que Jesus ensinou. Você, como teólogo, vendo as mudanças atuais, acha que o evangelho pregado é verdadeiro, ensinado por Jesus? É aquele evangelho legítimo que Jesus, quando esteve aqui, nos ensinou? na verdade, Jesus, ele, como pessoa, ele é um exemplo a ser seguido, né? Ele, como pessoa, é um exemplo a ser seguido. E tudo que Jesus pregava, ou ensinava, admoestava alguém, primeiro era exemplificado nele mesmo, né? Havia um Isso, exemplo nele, não eram apenas jogo de palavras, não eram palavras ao vento, verdade. mas o próprio Cristo
ele apresentava em vida, de forma exemplificada, tudo quanto ele ensinava. Então, Isso assim, mesmo. isso é de suma importância. Todavia, a gente percebe que, como diz aqui, a modernização de tudo isso que está acontecendo, houve algumas mudanças com o passar do tempo. Eu acho interessante um versículo no Evangelho de Mateus, quando Jesus disse assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Olha a expressão que Jesus está dizendo, pastora Verdade. Magdail. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo que a mansidão e a humildade dele não estava na aparência. É verdade. Ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então, o que se fazem muito aí, o que se vê muito aí, é muita gente com humildade e mansidão aparente, né? É verdade. Todavia, a humildade e a mansidão de Jesus estava no No coração, coração. né? Porque o coração é do coração que procede as saídas para a vida, disse Salomão. É Então, verdade. assim, Jesus ensinando em Marcos, né? Salvo engano, o texto que foi elaborado aqui dentro do cronograma, Marcos 16:15, né? Fala da missão, que é pregar o evangelho. Só que essa missão em pregar precisa ser pregada com mansidão, com humildade, Verdade. para que possamos atrair o máximo de pessoas aos pés de Cristo. É isso. O pastor Juscelino, você falou tudo, porque até a maneira como a gente vai chegar, como a gente vai abordar as pessoas Sim, para falar de Jesus, tem que ser com mansidão, sim, tem que ser com sabedoria, porque ainda que a gente tenha conhecimento da palavra do Senhor, a gente nunca pode, nós nunca podemos nos esquecer que somos falhos, sim. que somos pecadores. A gente não deixa de ser pecador, a gente se esforça para muito mais acertar diante de Deus do que errar. E temos que ter uma visão, a visão de Cristo. E a visão de Cristo, ela é muito ampla e diferente de muitos aí que a gente tem visto. Claro que toda regra tem sua exceção. Temos homens de Deus, temos mulheres de Deus, mas infelizmente tem acontecido uma mistura muito grande, né? De pessoas que têm se aproveitado do evangelho para aquilo que quer, para aquilo que É o lhe que, beneficia, é né? o que chamamos de charlatanismo, né? Isso, São charlatões da fé. isso. Jesus, ele, novamente enfatizando, ele diz assim: aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Toda abordagem relacionada a Cristo, à igreja, né, ao Espírito Santo, ela tem que vir com base na humildade. Isso Né? mesmo. Você vê que o Jesus ele é apresentado na Bíblia como o leão da tribo de Judá. Isso. Só que o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como uma pomba. É. É um símbolo de humildade. Isso. Né? Você vê que a Bíblia apresenta os crentes como crente águia. Né? A águia ela é voraz. A águia ela é perspicaz. Quando ela quer uma presa, ela vai para cima, usa suas garras, o seu bico. Só que a pomba é diferente. É verdade. Né? Então, isso remete-nos à humildade. É Né? verdade. Então, a humildade, independente do âmbito social, da classe que você exerce, você como um cristão, nós como os cristãos, precisamos exercer sempre a humildade na família, a humildade na sociedade, a humildade na igreja, porque eu costumo sempre dizer que o soberbo ele anda sozinho, É verdade. só que o humilde ele anda com Deus. É verdade. Né? É por isso que tem muita gente por aí que quebra a cara e não volta nunca mais ao patamar que alcançou. Por quê? Isso. Porque está vivendo com base em uma soberba. Só que o humilde Deus ajuda. É verdade. O humilde, ele pode errar, erra, mas reconhece o seu erro e dá a volta por cima, Sim. não é? É igual aquela passagem de Davi, né? Uhum. Quando o Senhor castigou ali a Davi, porque ele colocou Urias, né, na frente da Sim. batalha para ficar com a esposa dele. Isso. E Davi, infelizmente, quando o homem está no pecado, o homem, quando eu digo, viu, gente, são varões e varoas, é, vem aquela cegueira, porque o pecado também ele faz parte de uma soberba, né? De uma soberba. A arrogância precede a queda, não é? Então, o que aconteceu? Quando o Senhor falou, não é? O que falou para ele, ele se arrependeu ali, na hora, Verdade. e voltou atrás. Interessante que quem foi até ele, dentro desse âmbito de humildade, foi um profeta. Isso. Era seu amigo, Uhum. todavia ele entra no palácio não como amigo. Ele entra no palácio como um enviado de Deus. E Davi, sendo o maiorá,
né, ou maioral, em termos de autoridade, né, Isso. política do seu reino, Poder, né? isso poderia muito bem chegar e dizer, sai da minha frente, não te É. quero aqui, quem é você para Isso. se reportar ao rei, né? Só que ele percebe que ali não era o seu amigo, ali era o próprio Deus falando com ele. Então, a humildade de Davi fez com que Deus lhe desse mais, não vou dizer uma chance, mas lhe deu mais outras oportunidades, Verdade. né? Então, a humildade nos faz alcançar oportunidades que a gente nunca imaginaria alcançar. É isso mesmo, concordo plenamente, pastor. Plenamente. Tá tudo dentro da palavra, né? É, E quando a gente prega a palavra é diferente. verdade, é diferente. Deus abençoe grandemente sua Glória a vida, viu? Um Deus, prazer amém. estar com você aqui. Eu vou chamar de você porque é Pode me jovem, chamar assim, com tá bom? certeza. Olha, o perfil do cristão mudou e a nova geração nem se fala. Quais mudanças estão sendo negativas para a igreja e a obra de Deus? As mudanças negativas dentro desse crescimento de modernização, a gente percebe assim, os benefícios, né, que a gente chamamos de pró, Uhum. e os malefícios. O lado negativo de tudo isso é que a gente percebe que também há uma mistura dentro do meio cristão, Isso, evangélico, verdade. dentro do âmbito religioso, né? Porque ao passo que cresce, é também ao passo que regressa, né? Porque está crescendo e está diminuindo. Está crescendo em quê? Em termos de tecnologia. Antigamente não se via. Isso aqui é tecnologia. É, Isso aqui é um crescimento para a igreja, verdade. né? Isso aqui é um crescimento para o evangelho. Se a gente souber usar bem, não é? Com certeza. A ferramenta é boa. Só que o problema está no mau uso dela. Isso. Antigamente, para alguém falar para um japonês do evangelho, para alguém que está na Coreia do Sul, para alguém que está, suponhamos, no Afeganistão, teria que fazer um translado. É, Ir para o Afeganistão, ir verdade. até o Japão. Hoje, nós temos o quê? Magcast. Incrivelmente, você está falando sobre isso e eu tenho gente que me segue lá do Japão. Ó, que bênção. Então não tá. Você vê, outro lado do mundo, gente. Então É é Deus que algo está falando. maravilhoso. Então o que acontece? Isso é o quê? Isso é modernização. Isso. O evangelho está sendo modernizado. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. O Isso problema está no mau uso dela, né? Agora vamos trazer para o âmbito espiritual para depois, né? A ferramenta que Deus deu para a Sansão. Algo dentro da Bíblia, pastora Magdail, e aos que estão nos assistindo, se você for analisar dentro do contexto geral, ninguém se igualou a Sansão em termos de poderio, salvo Cristo. Só que Cristo não é um ser humano. É verdade. Sansão era um ser humano. É. Né? Cristo é o Deus encarnado. Então, à luz da Bíblia, ninguém emanou tanto poder usado por Deus como Sansão. Então, a ferramenta era boa. É verdade. Não é verdade? Com A certeza. ferramenta era boa. Só que o problema está em quem? No mau uso da ferramenta. Infelizmente. Então, assim, o que acontece? A igreja em si, com todo esse meio tecnológico, com todo esse avanço de comunicação, de informação, cresceu bastante. É verdade. Cresceu. Só que também tem o lado negativo da coisa. Né? Como já falamos aqui sobre os charlatões, o charlatanismo, né? Com o avanço também os charlatões se utilizam dessa ferramenta. E muito. Fazem lives, eles fazem tanta coisa, divulgam as suas igrejas, Isso. né? E com isso também vem as perdas. Com isso também vem muita gente decepcionada, né? Eles fazem o quê? Campanhas de fé, pedindo pix e tantas outras coisas, usando esse meio que poderia ser usado para pregar única e exclusivamente o evangelho. Isso mesmo. Então, assim, a modernização, ela trouxe coisas positivas, mas o lado negativo, excepcionalmente da sua pergunta, foi sobre o lado negativo, né, dessa modernização. Então, Mas pode falar do lado positivo, certo. negativo, fica à vontade. Perfeito. Então, assim, o que é de bom? Antigamente, na época de Cristo, na época do contexto bíblico, né, Jesus, ele quando ia para Tiro e Sidom, ele fazia uma viagem a pé. Não é isso? Isso Ele mesmo. viajava dias e mais dias. É verdade. O território da Judéia, Galileia, Jerusalém, até fora do próprio país. Ele foi a Tiro e Sidom, que são fronteiras, né, com outras nações. E o que acontece? Ele precisou se deslocar a pé, num deserto causticante, possivelmente Isso. 40 graus. Hoje em dia nós temos a modernização. Isso. Hoje tem aviões, tem os carros, tem as facilidades, né? Então, assim, a igreja precisa também se utilizar de forma
positiva desses meios que Com estão ao nosso certeza. dispor. Concordo plenamente. Verdade? É isso. É saber usar tudo que tem aí de bom. Sim. Mas usar, como o pastor disse, né, as armas, né? Usar tudo isso aí, que toda essa tecnologia é de um modo que venha agradar, não é? As coisas de Deus, que venha Sim. agradar aquilo que Ele quer de cada um de nós. Sim. Uma das coisas que eu tenho percebido, pastor, é que essa modernização, né? Não somente com a questão de redes sociais, mas na igreja em si, dentro Uhum. dela. É, ela tem crescido, maravilha, mas também tem feito com que muitos se esfriem na fé, sabe? Na espiritualidade. A gente tem visto, eu tenho visto isso, a espiritualidade de muitos, assim, realmente cair bastante. Pastora, isso também está atrelado à família, né? Porque não existe igreja sem família, É verdade. né? Então, o que acontece? Por que a espiritualidade cai dentro de um culto, dentro de um ambiente de fé, aonde deveria estar no auge? Porque, às vezes, a degradação já vem da família, né? O que acontece? É dia de culto. Eu nasci no evangelho. Eu vou falar com conhecimento de causa. Meu pai e minha mãe, dia de culto, o que era que a gente fazia? A gente consagrava pela manhã. Se preparava o dia. Ah, é Verdade. festividade? Não, não era festividade. Isso. Ah, é uma campanha? Não, não era campanha. Era o culto. Culto simples, culto de ensino. Eu que sou assembleano, era chamado culto de doutrina. Uhum. Então, no culto de doutrina, durante o dia havia uma preparação, uma consagração, um culto familiar, que chamamos de culto doméstico entre nós. Eu sou de uma família grande, né? E meu pai delegava a cada um dos meus irmãos cantar um hino. Meu pai era musicista, né? E o que acontece? Ele fazia divisões de voz com minhas irmãs. Maravilha. Era um negócio lindo dentro de Lindo. casa. Lindo. E a gente cantava aqueles hinos que chamamos de sacro, né? E aqueles hinos antigos, cantava hinos da harpa e todo mundo se preparando para o culto à noite. E quando chegava-se à noite, só no período introdutório da oração, Jesus batizava com o Espírito Santo. Maravilha. Então, o que Glória a acontece? Deus. Havia um fervor já no período da oração, Isso. no período inicial do culto. Por quê? Porque a família em si já vinha Tá preparada. encaminhando tudo o dia todo. Sim. E o que Isso acontece? mesmo. E por que chegava na igreja e acontecia isso? Porque havia uma preparação. Isso. Eu costumo sempre dizer, se a gente for analisar dentro do contexto, aquela viúva, quando Eliseu diz assim para ela, o que é que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Só que ela tinha azeite em casa. Ela disse, eu não tenho nada, vírgula. Só que é tão pouco que ela não considerou. Ela não conceituou algo importante. Ela disse, eu só tenho um pouco de azeite. Mas ela tinha azeite. E é interessante que o azeite dela, estou falando de culto em casa e da degradação espiritual na igreja. O que acontece? Isso. Só que ela está dizendo, eu tenho um pouco, mas ela tem. Então, ou seja, ela tinha azeite em casa. Então, qual o fator preponderante dentro da ótica divina? Ter azeite, ter comunhão em casa. Ter Isso uma é. vida com Deus em casa. Porque uma vez que você tem uma vida com Deus e com sua família em casa, você chega na igreja, o ambiente vai ser outro. É verdade. Então, sim. Agora, voltando também no âmbito tecnológico, né, que a gente vive. Hoje nós temos o quê? Muitos streams, Netflix, Prime Isso. Video, enfim, Isso. tantas outras coisas. O que é que a pessoa faz em casa antes do culto? Assiste uma série, assiste um filme, assiste uma temporada, tá maratonando não sei o que mais lá. Então, não há uma preparação para o culto. Não há um azeite preparado para ser evidenciado e transbordar no culto. É por isso que tem essa degradação espiritual. É por isso que muita gente chega na igreja, além do cansaço do dia a dia de trabalho, né? Todos precisam trabalhar para se manter. Além disso, também não há uma preparação. Então, de certa forma, esse esfriamento está muito relacionado no seu relacionamento com Deus em casa. Em casa. Não é verdade? Verdade. Então, quando eu me preparo em Verdade. casa, o que eu faço em casa é evidenciado na igreja. É isso mesmo. Olha, eu gosto de assistir filme na Netflix. Não estou fazendo propaganda alguma. Na Prime Video, eu gosto muito de filme, sabe, pastor? Mas assim, lá em casa é assim: primeiro, as coisas do Senhor. Sim. Entendeu? Então a gente faz tudo o que for de fazer da parte do Senhor. Culto doméstico, tudo. Depois, tá todo mundo livre para fazer, né, Sim, sim. suas diversões, né? Verdade. Mas olha como é diferente.
nós estamos falando aqui que não é para a gente sair do mundo. Não, você vive a sua vida normal, Social, isso. social normal, eu também vivo a minha. Cada um faz aquilo que gosta, que pode fazer, que a gente sabe muito bem o que convém e o que não convém. Sim, Como toda arma, como você disse, que a gente tem que saber usar. sim. Não é isso? Isso. São as escolhas. E é isso mesmo. Aí, quando foi essa semana, uma ovelha minha disse bem assim: a senhora já chega aqui, é tocha, é fogo. Aí o pastor falando aí, é isso. É a questão do preparo, da preparação. Isso. E dentro do que a pastora está falando aqui, vou até virar aqui para os que estão assistindo também, não há uma censura e muito menos uma condenação Isso. para quem gosta de assistir suas temporadas, suas séries, Isso. enfim, nos seus streams. O que se aconselha, ou então, se é que eu posso te aconselhar, é o seguinte: dedique um tempo, dedique um momento, um secreto entre você e Deus. Isso mesmo. Você pode assistir seu filme, sua novela, aquilo que você vai filtrar o que o Espírito Santo vai falar dentro de você. Todavia, Jesus disse assim: buscai em primeiro. É isso Ele não mesmo. está dizendo que você não pode buscar outras coisas. Isso. Não é isso? É isso mesmo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vai chegar. É isso. Ainda nesse âmbito, pastora, o rei Ezequias, quando começou o seu reinado, a Bíblia diz que ele prioriza o que era de Deus. Porque o seu pai Acaz, ele fez pouco caso da liturgia de sacerdotes e levitas. Os sacerdotes viviam do altar, mas há muito tempo não eram remunerados em suas funções, reparados e remunerados. Quando Ezequias sobe ao trono no lugar do pai, sabe o que Ezequias faz? A prioridade no meu reinado vai ser de Deus. Enquanto meu pai deu legalidade para tudo que era coisa ruim entrar, eu não vou fazer isso. Deus vai ser prioridade no meu reino. Ou seja, quando Ezequias toma essa atitude, um tanto que jovem ele era, mas olha a mentalidade de Ezequias. Já tem compromisso com Deus, velho. Prioridade aqui vai ser de Deus. É isso aí. Então, o que foi que ele fez? Ele colocou Deus no centro. Toda vez que Isso você aí. coloca Deus no centro, você nunca vai ser secundário. Com certeza. Eita, Deus. Deus é glória. fiel Deus é bom. demais. Olha, atualmente vem ocorrendo o fenômeno dos desigrejados. Foi aquilo que eu já estava conversando, não foi? Sim. Com você. Que cresce cada vez mais no Brasil, chegando a marca de 16 milhões. Eu fiquei realmente assombrada com isso. Isso aí é sério. Segundo o IBGE. Essa é uma categoria de evangélicos que não romperam, né, com as práticas cristãs, porém se desvincularam das igrejas. Na sua ótica, por que os evangélicos estão abandonando suas igrejas? E qual a motivação? Eu estava lendo, né, e os desigrejados, eles só perdem em números para a Assembleia de Deus. Então, isso é muito sério. Muito sério. Eu fiquei realmente muito preocupada. Pastora, 16 milhões. Isso é um dado alarmante. Isso é muito. Além de ser alarmante, é preocupante. Isso mesmo. Porque o que acontece eles são chamados de desigrejados, né? Como a irmã falou. Não romperam os seus elos cristãos, não negaram a sua fé em Cristo, Uhum. todavia estão preferindo ficar em casa. Alguns curtem um certo tipo de balada. Alguns são jogadores de futebol, não tem a vida em si deles não condizem com o que eles falam, dizem ser cristão, mas não vão à igreja. O que acontece é o seguinte, dentro do âmbito espiritual, é o que eu quero tratar a respeito desses 16 milhões, por trás de tudo isso tem Satanás. Ah, e a com gente sabe. certeza. Isso. Até existe um adágio popular, ou então alguns jargões, né, que dizem que antigamente Satanás ele tinha o propósito de desviar alguém da igreja, desviar alguém de uma instituição. Eu não sou mais, então eu me envergonhei, eu fiz isso e eu não vou mais. Então, essa era a estratégia de Satanás, tirar alguém da instituição, tirar alguém de uma organização. Uhum. Porque há uma diferença entre organismo e organização. Vou tirá-lo da organização, vou tirá-lo da Assembleia, da Quadrangular, vou tirá-lo da igreja da pastora Magda Il, vou tirar da Deus é Amor. Então, vou tirar ele da igreja. Só que hoje em dia,
algumas pessoas, elas não saíram da igreja. Você é de qual igreja? Sou da igreja de fulano de tal, da igreja tal. Mas você vai? Não, não estou indo para a igreja. Por que não está indo? Eu me entristeci. É. Eu fiquei fraco na É isso que fé. a gente ouve. Então, o que acontece? Sendo que isso é um perigo muito grande. Isso. Olha os dados. 16 milhões. Segundo o IBGE. Isso. Isso é um dado sério. 16 milhões de pessoas que não congregam, não tem uma atividade, digamos, frequente, não tem um relacionamento. E eu não estou falando relacionamento com pessoas, estou falando um relacionamento direto com Deus. Isso. Porque eu, falar por mim, né? Depois eu vou falar por mim também. Pode falar. Pode falar. Eu, particularmente, eu não acredito que alguém que não frequente uma igreja, por mais que seja uma organização humana, mas eu, particularmente, não acredito que alguém que não frequente uma igreja, ele tenha um relacionamento direto com Deus. Ele pode até ter um relacionamento parcial, mas ele não vive um relacionamento na sua integralidade. Por quê? Vejamos, eu vou usar um exemplo aqui, só para exemplificar. Se você perder um membro, digamos um dedo, um braço, o seu corpo, ele vai sentir a perda do Não membro. vai ser mais o mesmo. De fato, não vai ser mais o mesmo e ele vai sentir. Uhum. Todavia, o corpo vai se readaptar. Uhum. O corpo vai ver. Se você perder uma mão, vai doer, você vai sentir, só que Isso. depois você vai passar a conviver sem o membro. Uhum. Só que o membro que foi amputado ou retirado, ele vai apodrecer. O corpo não. O corpo não apodrece. Fica sem o membro, se readapta, vive uma nova realidade, mas continua vivo. Já o membro não, sai do corpo, é retirado do corpo, apodrece e não fica mais vivo. Sai. Ou seja, o membro sem o corpo morre. O corpo sem o membro se readapta. Isso. Então, infelizmente, a igreja, que também é uma tristeza para nós, Isso, muito. está adaptada a viver sem esses 16 milhões. Sendo que a gente poderia tomar Uma atitude, uma fazer atitude, algo diferente, sim, sim. entendeu? Para bater de frente Então- com essa ação maligna. Então, o que acontece? A igreja em si, a organização em si, criou aquele jargão que diz, se sair se sair 10, Deus manda 20. Sendo que a gente está precisando não só trazer, mas cultivar. Né? Então, o que acontece? O membro saiu, ele vai apodrecer. Então, eu, particularmente, eu duvido. Eu quero até acreditar, mas eu duvido que alguém que não está indo à igreja em Cristo receber a orientação, a cobertura espiritual, a palavra, ceiar, comungar, ouvir louvor, orar, ter o seu momento de particularidade. Eu duvido que alguém em casa, por muito tempo, vai estar bem com Deus. Isso Ele está mesmo. doente na alma. Isso mesmo. Ele precisa. O salmista escreve dizendo assim, alegrei-me quando me Me disseram, Vamos vamos à a... casa. Então, não tem como você viver muito tempo distante de Deus e da sua casa e estar bem. Isso mesmo. Olha, a casa do nosso pai. Aí eu retrato aqui o pai, nosso pai mesmo. É a mesma coisa da casa do nosso pai, da nossa mãe, certo? Se você ficar muito tempo sem ir, o que acontece? Você não vai ter aquele aconchego, você não vai ter aquela aproximação, você não vai poder dar aquela assistência, nem ter essa assistência do seu pai. Bem assim a casa do Senhor. Você que se afastou da casa do Senhor, a sensação é essa que eu estou falando aqui para você, que o pastor acabou de falar, não é? Olha, a casa do Pai é a casa do nosso Pai verdadeiramente. Mas nós precisamos estar lá. Por quê? Porque Ele vai nos dar a assistência, Ele vai nos instruir, Ele vai nos trazer a força quando nós realmente sentimos aquela fraqueza espiritual e Ele vem e Ele renova a nossa fé. Com a fé renovada, temos a ampliação da nossa visão e força para prosseguir. E também a nossa parte de darmos a assistência à casa do Pai. Então, tem aquele elo de união perfeita. A casa do Pai, na casa do Senhor, ali ele é fogo. E nós somos a lenha. Então, nós necessitamos de levar a nossa lenha para que ele venha a aquecer com o fogo dele. Porque não tem como. Eu digo por experiência própria. Por mais intimidade, o pastor é uma pessoa que Deus tem intimidade também. Por mais intimidade que Deus tenha conosco,
Se a gente se afastar da igreja, esfria, não tem para onde ir. Com certeza. Você pode ter a maior intimidade na sua casa mesmo, mas na igreja é diferente. Na igreja, o Senhor, ele se revela de uma forma que não se revela em lugar algum. Porque é algo dele, foi ele que fez tudo. Então, o templo pertence a ele. O templo, a igreja, é de adoração a esse Deus. E hoje aqui, o Senhor, ele está deixando bem claro para todos nós. Você que se afastou, aí você vai dizer, muita gente diz a mim, eu estou afastado, eu estou afastada porque me decepcionei com muita coisa. A palavra diz que a gente não pode olhar para o homem. Se eu olhar para o pastor olhar para mim, a gente vai cair, porque eu sou falho e você também. Mas quando a gente olha para o Senhor, que ele não merece nada disso. As pessoas podem aprontar conosco, mas ele só, da parte dele só vem o melhor. Então vamos direcionar a nossa vida, o nosso coração, o nosso entendimento e a nossa servidão a Jesus. Aí tudo muda, porque por mais que você passe por decepções, frustrações, entende? Você não vai desistir, porque você vai dizer o quê? O meu pai, ele não merece isso. Verdade. O meu pai não merece isso. E a gente prossegue dessa forma, não é, pastor? Pastora, a senhora falando sobre relacionamento, sobre pai, sobre paternidade, intimidade, eu me lembro de um texto aonde Paulo, ele está parafraseando, né, o que está escrito no Antigo Testamento. Paulo diz assim, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Há injustiça da parte de Deus quando Deus ama Jacó e aborrece a Esaú? Eu estou falando de relacionamento. Isso. Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Qual é a fama que todo mundo, ou o estigma que todo mundo tem a respeito de Jacó? Suplantador, Isso. mentiroso, Trapaceiro. trapaceiro, Isso. enganador. É. Dentre tantas outras coisas. Tudo isso a gente carrega em mente que Jacó é isso. Isso. Só que a Bíblia diz que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Perdão. O que acontece? Por que Deus ama Jacó e aborrece Esaú? A história diz que Esaú, como primogênito, só para você entender, estou falando de intimidade, falando de relacionamento com Deus. Isso. Né? A história diz que Esaú, quando nasce, ele se tornou um homem valente de caça. Né? Ele caçava, ele vivia em suas andanças, ele era um homem, numa época primitiva, era louvável. Isso. Né? Porque Verdade. precisava trazer o alimento para casa. Aham. Né? Então tinha alguém que tinha que fazer isso. É tanto que o pai amava, né? E Sim, adorava, porque, poxa, isso. era honra, né, para Com ele. certeza, trazer a provisão, Isso. o alimento. O que acontece? Só que a Bíblia diz que foi Esaú homem de caça. Foi Jacó homem da casa. Enquanto Esaú está em suas andanças, procurando um alimento, uma caça, um animal para matar e trazer, que era o orgulho do pai, né? Jacó estava sempre em casa. Isso. O que é que Jacó está fazendo em casa? O quê? O que é que Jacó está fazendo em O casa? quê, gente? Então vamos lá, estou falando de relacionamento. Aparentemente parece ser bom o que Esaú está fazendo, pastora. É. Só que se a gente for analisar, Esaú, Abraão, Isaac, Jacó. Não é isso? Isso. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão é o patriarca. Isso. Se tornou um homem, um sheik muito rico. É Deus lhe verdade. deu riqueza e honra. Isso. E a Bíblia diz que Deus lhe deu Isaac como filho. Aham. Jacó e Esaú são filhos de Isaac. A fortuna que Abraão deixou, quem herdou? Isaac. A fortuna que Isaac, já está velho e cego, vai deixar para quem? É. Para Jacó Pra e para Esaú. Isso. Aí a pergunta que eu faço, Esaú como primogênito, tinha tanta necessidade de caçar fora, sabendo que o pai está na sua presença? Isso. Sendo que eles tinham empregados? Isso. Ele poderia muito bem dizer, vão lá, peguem para mim, meus servos. Porque eles tinham empregados. Era rico. Isso, era rico. Então, Esaú não tinha necessidade de procurar fora o que ele já tinha dentro. É verdade. Esaú valorizava muito o que tinha do lado de fora. Jacó valorizou muito A casa. a casa do pai. Isso aí. A tradição diz que enquanto Esaú estava do lado de fora, Jacó estava sempre aos pés do pai. Olha que mistério, pastor. É verdade. Fazendo o quê? Absorvendo. Tudo que o pai tinha para ensinar, Isso Jacó aí. estava absorvendo, estava aprendendo. Enquanto Tava ali. Esaú não estava nem aí para o que o pai queria ensinar, Jacó estava sempre aos pés. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou a Jacó. Por quê?
o interesse de relacionamento de Jacó e além de pensamentos humanos. Chamou a atenção de Deus, né? Então, o que acontece? Dentro de uma visão divina, o que conta muito é o seu interesse. É verdade. Eu vou fazer o que na igreja? Eu tô triste, mas eu vou. Porque o meu relacionamento não é com a pastora. Isso mesmo. Não é com a organização. Isso. Não é com a instituição. O meu relacionamento é com Deus. Por mais que eu esteja triste, mas se eu ficar em casa é pior. É isso mesmo. Então, 16 milhões de desigrejados. Agora também tem um dado alarmante sobre isso, pastor. Eu te dei essa palavra de incentivo para você que está assistindo, para você que está aqui nos acompanhando, que você precisa estar na casa do Pai para ouvir o que o Pai tem para te dizer. Isso. Só que tem um dado interessante também. A Bíblia fala sobre 3 parábolas. A dracma que se perdeu, a viúva que se perde e o filho que foi embora. A gente está confundindo 2 coisas. Uhum. A ovelha se perde, mas o pródigo não se perdeu. Não. Foi decisão. Então, dentre esses 16 milhões, tem ovelha perdida. Tem. Mas, pastora, também tem gente que decidiu. Tem. Então, o que acontece? Ah, eu estou desigrejada. Foi decisão. Muitos deles foram decisão Isso, deles. mesmo. Isso Só mesmo. que outros foram ovelhas que se perderam. É. Então, cabe agora, eu estou falando do nosso âmbito de liderança. Cabe a gente, como líder, pastora, Isso e aos mesmo. demais que vão nos acompanhar, estão nos assistindo, cabe a nós ter a visão do bom pastor. O bom pastor, ele deixa 99. O tempo todo, você falando aí, e eu com essa passagem aqui. Ó. Porque é o que a gente tem que fazer mesmo. Então, o que acontece? Existe 99 que está bem cuidada? Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Na sua igreja não tem gente muito boa para cantar? Ministério de louvor que canta? É. Gente muito boa para trazer palavra na sua Isso. ausência? Enfim, não tem alguém para te substituir, você como Maravilha. pastor? Glória a Deus por isso. Mas tem alguém que se perdeu. Isso mesmo. E tem, além de alguém que se perdeu, tem alguém também que decidiu se perder. É. Porque a ovelha ela não tem consciência. A ovelha, quem guia ela é o pastor. É isso A mesmo. consciência da ovelha é o pastor. É o pastor. Só que o pródigo, ele decidiu. Me dá o que é meu que eu vou embora. É isso. Todavia está perdido. Cabe ao pastor ir atrás de quem se perdeu e de quem decidiu se perder. Então, assim, isso é um alerta pra gente. Isso 16 milhões de desigrejados. Isso mesmo. Agora eu vou me reportar para você que está nos assistindo. Será que você não está sentindo falta de alguém na sua igreja? De alguém no grupo de louvor? De alguém que cantava? De alguém que abria a porta da igreja para você entrar? De alguém que organizava as irmãs para cantar? De alguém que afinava os instrumentos? Deus está falando com você agora. Isso é uma cobrança de Deus para nós. Verdade. 16 milhões de pessoas. Vai atrás do que você perdeu. Luta pela sua família, luta pelo seu rebanho. Crie coragem. Agora eu vou tentar não te afrontar, mas deixa de ser covarde. Vai atrás das ovelhas. A Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra relaxadamente. Verdade. Então, se Deus te delegou uma autoridade, Deus também te delegou uma responsabilidade. Pastor, eu costumo dizer que tem gente que quer ter apenas a autoridade, mas não quer ter a responsabilidade. É o que mais tem, é isso. Né? Isso. Então, se tem alguém que se perdeu, Jesus vai cobrar de você. Isso mesmo. Pastora? Então, assim, cabe a nós, com base nesse dado, criar mecanismo, né, dentro dessa modernização do evangelho, criar mecanismo de trazê-los de volta, mas sem esquecer das ferramentas que Deus nos Isso. deu para que a gente possa ganhar muitas almas por ele. Isso mesmo. Dentro do que o pastor está falando, do nosso assunto aqui, lá no nosso ministério, eu faço assim. Olha, passou uma semana. Uma semana, olha, tal ovelha. Vocês não estão sentindo falta, não? Eu já procurei saber. Eu quero que vocês corram. Não havia necessidade eu estar aqui falando, porque nós somos uma família. Então, família, se você está na sua casa e nós estamos na casa do Senhor, que Ele é o nosso Pai e ali nós temos a nossa família, que nós somos irmãos. Aí, demorou o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, alguém da sua família chegar, o que é que você fica? Você já fica preocupado. Sim. E nós temos que ser assim também na casa do Pai. Sim, com Sabe, certeza. nós temos que estar muito alertas. Por quê?
Porque o inimigo, ele tem usado muita coisa para distrair o povo de Deus. E quem tem falado isso é Jesus. O inimigo tem usado muitas coisas para nos distrair. Nós temos que estar na brecha. O que diz a palavra do Senhor? Vigiai e orai sem cessar. Então, antes mesmo da gente orar, a gente tem que vigiar. E nós temos que vigiar e orar. A vigilância e a oração, que é a orientação, né? E a confirmação de tudo que Deus quer que a gente faça. Porque Ele age assim. E nós temos que estar atentos a tudo isso. Eu estou amando esse tema aqui, viu, pastor? Glória a Estou amando, Deus. porque é um tema que está abrindo não somente os olhos de vocês, mas os nossos olhos. Sim, Quando eu com peguei certeza. aqui o cronograma, que eu comecei a ler, e eu fui fazer, não é, alguns estudos e tudo, poxa, eu fiquei realmente, eu disse, meu Deus, porque muitas das vezes a gente está tão, nós estamos tão ocupados com as próprias coisas que nós temos, né, os nossos aquifazeres na própria igreja, Sim. que a gente não fica sabendo de coisas que estão acontecendo aí fora, não é? Porque a igreja do Senhor, ela é imensa. Ela não se restringe somente à nossa igreja, mas ela é imensa, é no mundo todo. Verdade. Infelizmente, nós temos culpa do que está acontecendo. O que é que nós temos que fazer? Tudo isso que vocês já ouviram aqui, né, o pastor falar. E vamos lá, vamos lutar e vamos bater de frente com as astutas ciladas do inimigo, porque o nosso Deus é maior do que tudo. Agora, a ação é uma frase que Jesus me deu, viu, pastor? A ação é nossa. O milagre é de Deus. Forte. Então, o que nós temos que fazer, ninguém vai fazer por nós. Vamos lá. É aquilo que eu costumo dizer também, né? Quando você age, Deus reage. Então, dentro do que a pastora falou, o apóstolo Paulo, ele fez uma recomendação na carta aos Filipenses, capítulo 2. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, assim, qual o sentimento que a gente carrega como líder? Qual o sentimento que você carrega como pastor, como pastora, independente da sua nomenclatura, que a liturgia da sua igreja apresenta. Mas o que nós temos feito relacionado a 16 milhões de pessoas que se afastaram do Isso. Evangelho? Tem um trabalho que eu sempre frequento, de um amigo meu, um batalhão da restauração, lá em São Cristóvão, e é um trabalho muito carente. Lá existem pessoas... eles são chamados lá de residentes, né? E eles ficam lá um período de tratamento. Lá tem palavras motivacionais, os meus amigos levam coach, levam pessoas católicas, evangélicas, enfim, levam pessoas para cantar, ministrar louvores. E o propósito primordial é reintegrá-los à sociedade, né? Ressocializar esse tipo de pessoa. Não só ele, mas tantos outros quantos precisam. Então, precisa ser criado em nós esse sentimento que havia em Cristo Jesus. Isso mesmo. Né? Jesus era tão diferente, ainda falando sobre esses 16 milhões, que Jesus chorava com os pecadores. Isso. Jesus entrava na casa de prostituta, na casa de pecadores, falava com prostituta. Isso. Aquela mulher, a Bíblia diz que veio uma mulher da cidade e era chamada de pecadora. Jesus está num jantar, pastora. A Bíblia diz que Jesus não está interessado no que estava na mesa. Isso mesmo. Simão, ele oferece para Jesus, em ato de generosidade, cordialidade, um banquete lindo. Possivelmente só tinha autoridades naquela mesa. Só que Jesus não estava nem aí para a mesa. Não mesmo. Nem aí para o que estava em cima da mesa. Mas a Bíblia diz que quando alguém entrou, chamada de pecadora, Jesus disse, essa daqui é filha de Abraão. Ela precisa do que vocês não deram para ela. Isso. Olha, atenção, irmão. Isso. Atenção. Muitas vezes alguém não quer nem que você ore. Não quer nem que você cante, que você seja espalhafatoso. Não. Às vezes alguém quer uma boa conversa, um tete-a-tete. Isso. O seu lado humano conta muito. Então, cabe a gente pegar essas pessoas novamente, trazer para perto, cuidar, né? Isso. Ter uma atenção. Isso. E eu tenho certeza que Jesus vai fazer uma obra extraordinária, Isso né? mesmo. Nessas pessoas. Eu creio. O Senhor, ele sempre nos aconselha a gente cuidar primeiro dos da casa. Uhum. Os da casa, nossa família, mas os da casa, da igreja que a gente congrega. Os domésticos da fé. Não é? É E assim que depois Paulo a gente fala. vai atrás de todos os outros. Sim. Porque Deus é Deus. Que conversa maravilhosa. Pode falar, fica à vontade. Porque uma Quanto mais a gente... É. Você vê como é maravilhoso. Você falando aí sobre Operar de os da Deus. casa, Paulo fala que a gente tem que
cuidar, ser prestativo, mas principalmente com os domésticos da fé. E falando nisso, ainda sobre a parábola, né, da ovelha, do filho pródigo e da mulher, quando ela perde a dracma perdida, pastora, ela não foi varrer a casa da vizinha, ela varreu a própria casa. Então, assim, não adianta você querer organizar a casa de alguém se a sua está desorganizada. Isso mesmo. Então, só isso. É isso. Receba. Eita, é de Em nome de graça. Jesus. Ai, Jesus. Olha, para atrair e ganhar os corações para Jesus, a igreja precisava acompanhar o desenvolvimento da sociedade sem perder sua essência. Será que a igreja necessita de uma reforma eclesiológico institucional? Essa reforma eclesiológica, institucional, eu acho que fica mais para segundo plano. Eu acho que isso é muito mais secundário do que primário. Jesus, ele ensinando, já no final do seu ministério, ele diz assim: por causa da iniquidade, o amor de muitos. Se esfriará. Então, assim, a questão de organização da eclésia, o organograma, né, colocar as coisas, digamos assim, de forma muito bem elaborada, organizada, isso é segundo plano. O que acontece e o que é necessário é a igreja voltar ao primeiro amor. Isso. Voltar Concordo plenamente. aos primórdios, os fundamentos da fé. Isso. O que acontece? Na igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Ninguém tinha interesse próprio. Tudo era em comum. É isso mesmo. Hoje vamos orar? Todo mundo ora. Hoje vamos dividir o que é nosso? Todo mundo divide. Era assim mesmo. A Bíblia diz que Barnabé tinha uma herdade. Ele vende e lança aos pés dos discípulos. Verdade. Olha que negócio, pastora. Tremendo. Administrem, dividam de forma igualitária para todos. Isso. Isso que é visão. Verdade. Hoje cada um só se preocupa com o seu umbigo. Isso. Então, o que adianta você institucionalmente estar bem, a sua igreja está bem, sua igreja tem programa de rádio, a sua igreja tem podcast, a sua igreja tem programa televisivo, sendo que você não se preocupa com pessoas. Verdade. Sendo que o seu próprio amor se esfriou. Então não adianta você querer levar uma vida de aparência se você mesmo não ora. Verdade. Então tudo parte da comunhão, do relacionamento que você tem com Deus. Isso mesmo. É isso, pastora? Isso mesmo. Então, assim, é necessário? Sim, a igreja precisa estar organizada. Isso aqui é necessário. Isso aqui é necessário. Esse embate aqui é necessário. Vai abrir a mente de muita gente. Mas não adianta você não estar em relacionamento com Deus, né? Em comunhão com Deus, o amor de muitos se esfriaria. Então, o que acontece? Se o seu amor se esfriou para com Deus, volte a orar, volte a ler, volte a buscar. Porque tudo isso é necessário, mas é preciso também que você tenha relacionamento. Se esforce, porque quando vem aquela frieza que é lançada pelo inimigo mesmo, é o que eu aconselho. Sim. Quando a pessoa está passando por isso. Você tem que se esforçar. Você tem que lutar. Isso. Resistir ao inimigo e ele fugirá de você, fugirá de vós. O reino de Deus é tomada força. Não é? A pastora falou sobre força aí, eu lembrei quando Moisés morre, Deus levanta Josué como o sucessor e a Bíblia diz que a palavra lá no primeiro capítulo de Josué, do capítulo 1 até o verso 9, é só sobre motivação. Seja forte, seja corajoso, não pasme, não te espante, não tu mandei eu, sou contigo, ninguém vai te resistir. Ou seja, a força é a energia propulsora para você vencer, para você alcançar. E isso não é só no sentido espiritual. Em tudo na vida. Em tudo. Para você acordar amanhã, para você ir trabalhar, para você ir na sua igreja, até para você que está com relacionamento conturbado, desgastado, casamento, seja forte, né? Então o que acontece? A igreja também hoje precisa dessa força. É verdade. Precisa dessa força. Não só no âmbito tecnológico, mas também no âmbito espiritual. Continuar orando, continuar buscando. Mais do que nunca. Estamos vivenciando dias muito maus, né? Muito ruins. Eu lembro quando eu era mais jovem, há um tempo atrás, eu lembrei de uma mensagem de um renomado pregador, onde ele estava pregando sobre o paralítico da porta do templo,
E ele dizia que na época da igreja primitiva, Pedro João diz, olha a declaração de Pedro João, não tenho prata e nem ouro, Isso mas o mesmo. que eu tenho, isto te Te dou. dou. Eles não tinham prata e ouro, mas tinham levante e anda. Isso aí. Hoje em dia nós temos o quê? Prata e ouro, mas não se tem mais o levante e anda. É verdade. Então acabou a força, acabou a intensidade, Verdade. acabou a comunhão. Né? As pessoas fazem sacrifício para N coisas. Fazem sacrifício para viajar, fazem sacrifício na economia para ir para Maragogi, Pra para ir tudo. para não sei para onde, Isso. para tudo. Para comprar uma roupa nova. É. Só não fazem um sacrifício para se aproximar de Deus. Isso mesmo. Que isso é o É o necessário. primordial para que tudo vá muito bem, não é? É. Deixando claro, né, que aqui tanto o pastor Juscelino como eu não temos nada contra quem viaja, viu, gente? Pelo É contrário. ao contrário, eu gosto É muito de salutar. viajar. É bom? Gosto muito. Você gosta também, pastor? Oh, é bom. Deus é bom. Olha, a modernização da tecnologia e das mídias permite alcançar pessoas de maneiras que antes não eram alcançadas, né? Mas também traz desafios éticos e de integridade na divulgação da mensagem. Quais os perigos disso? Porque tudo tem o seu pró e tem os prós e os contras, né? Sim. É aquilo que eu dei uma síntese, uma pincelada no começo. Isso aqui é necessário. Isso aqui se chama modernização. Né? Esse bate-papo, esse encontro, esse alcance, essa monetização. Como é que chama? Monetização. Né? É monetização. Monetização, é tudo necessário. Se faz necessário você dar um like, né? Com certeza. Porque isso vai aumentar o engajamento. Isso. Então, isso tudo é modernização que a igreja também está entrando, está aproveitando, né? Que isso é necessário. Só que também vem o lado negativo da coisa. Uhum. Agora eu vou apresentar um lado negativo que eu acho interessante. 3 anos atrás tivemos um período pandêmico no Brasil. Foi. Né? Não se tinha culto presencial. Todos os cultos eram o quê? Online, Isso. quando podia. Quando passou a ser liberado. Então eram 2 ou 3 pessoas num espaço pequeno, por causa da aglomeração, que não podia. E a igreja passou a fazer culto online. Via o YouTube, via rede social. A nossa já fazia antes da pandemia. Então o que acontece? Só que com isso também, depois que flexibilizou, e hoje, graças a Deus, você pode ir a um templo, né? Você pode ir a uma igreja, a uma casa, a um recinto, enfim. Com isso também veio o relaxamento. Muita gente ficou igual o pardal novo em casa. Só esperando na boca, esperando o alimento. Ah, graças a Deus, agora a gente pode ouvir uma mensagem pelo YouTube, pelas redes sociais, pelas mídias digitais. Hoje eu posso ser alimentado. Com isso também veio o comodismo espiritual, pastora. É verdade. Porque muita gente hoje agora volta novamente a entrar no âmbito do desigrejado. Muita gente hoje é cristão, mas está desigrejado. O que é que ele quer? Ele quer ser alimentado igual o pardal. Ele não quer mais ir à igreja. Porque a igreja dele tem um veículo de comunicação que vai alcançar ele em casa. Então ele está no sofá dele, ele liga a TV de 60, de 80 polegadas e fica lá. E ele não quer ir mais ouvir a pastora Magda Hill presencial na igreja. Por quê? Por causa do avanço tecnológico. Sem contar também que muita gente usa essa mídia digital, não no sentido de igreja, mas no sentido depreciativo. Muita gente usa para o mal. É verdade. Verdade? Muita gente usa para o mal, muita gente coloca conteúdo Faz coisas que inadequado. Não é feitas, isso. E com isso também vem os filhos. Isso. Então, assim, a igreja em si, ela ganhou muito nesse âmbito de modernização, ganhou. Só que também, de certa forma, tem esse lado contra, né? E tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Isso mesmo. Eu falei sobre o comodismo de ficar em casa. Eu até deixei um texto já aberto aqui, que Deus falou para Abraão assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está chamando Abraão para sair do comodismo. Isso mesmo. Porque Abraão estava vivendo uma vida sossegada. Abraão estava realizado financeiramente, só não tinha filhos, mas ele também não tinha comunhão com Deus. Então Deus está chamando Abraão para um desafio, para um tempo novo, isso mesmo, para sair do comodismo. Abraão está disposto a viver um novo tempo? É isso que Deus está dizendo.
Não adianta você ficar em sua casa e você dizer assim, eu estou realizado. Eu tenho minha pós-graduação, eu tenho tudo que preciso, eu estou financeiramente sossegado. Tá me faltando nada, né? Aos meus Nada. olhos, tá tudo Só bem. que enquanto 11 homens estão chamando Jesus de fantasma, Pedro está dizendo, eu estou disposto a viver um novo tempo. Isso mesmo. Então, Jesus está falando para alguém aqui agora e te perguntando se você está disposto a viver um novo tempo. Que tempo? Você e ele que sabe. Um tempo de espiritualidade, um tempo de entrega, um tempo de devoção, de comunhão. Porque assim, a tecnologia, ela também pode nos aproximar de Deus. É. Mas eu vejo isso também como um lado negativo. Porque tanto pode te aproximar, como também pode te afastar. Então, assim, se Pedro fica no barco, não vai viver. Não vai experimentar. Se Abraão fica em casa, não vai viver. Isso aí. Nunca seria pai de uma grande nação. Isso aí. Hoje nós não estaríamos falando de Abraão aqui. Isso. Mas foi o que ele fez? Ele disse, eu estou disposto. Eu aceito o desafio. Eu vou para cima. Eu sei que muita gente não vai entender, mas eu vou para cima. Isso. Então, Jesus está te chamando a viver um novo tempo. Um novo desafio. É aquilo que Paulo disse. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso mesmo. Então, transforma a sua mente. Esteja aberto, né? É. Esteja aberto àquilo que Deus quer. Eu, particularmente, eu deixei de fazer lives por causa disso. Isso, verdade. Eu fazia lives dia de domingo, nos cultos aos domingos. Aí sabe o que estava acontecendo? Muita gente não ia As mais. ovelhas, muita gente não estava indo porque ficava assistindo o culto em casa. Eu disse, isso não vai dar E certo. E muitos deles usam como subterfúgio, alegando que não, eu estou cansado. Às vezes o culto passa 10, 15 minutos. Uhum. Então eu vou ficar em Tô casa, que amanhã é boto dia de minha branco. televisão, tá tudo certo. E amanhã é dia de branco, volto a trabalhar e assisto do mesmo jeito. Isso. Então, de certa forma, também o inimigo estava trabalhando nessa área. Aí eu cortei. Aí eu tirei as lives, entendeu? Sim, Não faço live, mas o pessoal fica reclamando, fica chiando. As lives, pastor, as lives, eu disse, não tem condições. Porque assim, as lives eu fazia para o pessoal que não faz parte da igreja, pessoas até de outros estados e tudo, que não tem igreja, que não tem conhecimento mesmo da palavra do Senhor também, e assistiam, Sim, não é? muito bom. Agora, para vocês que são da igreja, deixar de vir para a igreja porque estava assistindo live, sem condições. É a questão do comodismo, né? É. Comodismo mesmo. Olha, aqui as abordagens pastoriais evoluíram. Agora estão considerando o contexto cultural, social, físico, emocional, mentoriais, desenvolvimento pessoal, entre outras. Sendo assim, é errado aplicar as técnicas de coaching para ajudar pessoas nas diversas áreas da vida? Absolutamente. É de suma importância relacionada a coach, a ser admoestado, a ser discipulado, a ser assistido. Isso é bíblico. Isso é bíblico. A gente tem que ir pela Bíblia. Isso é bíblico. Isso é um acompanhamento. O que chamamos. É porque esse termo coach é um termo americanizado, né? Isso. Mas, na verdade, o coach em si, ele é aquele que passa a experiência pessoal, experiência adquirida. Salomão disse, no livro de Provérbios, quanto mais sabedoria o pregador adquiriu, mais ao povo ensinou. Então, assim, qual o problema de ser coach? Na minha concepção. Salvo engano, foi Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dizia assim, você não pode ser necessariamente um mero teólogo. Você precisa colocar o seu sermão no fogo. Isso mesmo. Então não adianta você ser um coach frio espiritualmente, não trazer vida para o povo. Você não vai passar de um mero filósofo. E eu costumo sempre dizer que às vezes é melhor ter um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. Isso mesmo. Então, existe problema em ser coach? Não, desde que ele seja fervoroso. Tem que ser fervoroso. A Bíblia está recheada de exemplos que a igreja primitiva, por exemplo, Paulo foi um dos maiores coaches de todos os tempos. Não é isso? Olha o que Paulo escreve. 14 epístolas. São ensinamentos, são admoestações. Volta e meia, Paulo chamava alguém e dizia, não, vá por aqui, vá por ali. Então isso é o quê? Isso é um ensinamento pessoal. Isso é aquilo que chamamos de mentoria. Né? Isso é um termo grego, né?
mentorear, né? Então, mentorear vem de mente, vem de trabalhar a mente de alguém. Então, assim, se faz necessário, sim. Só que nós não podemos meramente deixar isso no âmbito filosófico, né? Eu vejo assim, vem para acrescentar, Sim, mas não pode ser o centro, entendeu? Vem para acrescentar. Tudo que a gente tenha de conhecimento que seja útil, que esteja batendo com a verdade da palavra, é bom, sim, não é? com Agora, certeza. não tirar do foco a verdade, não tirar do foco aquilo que vai trazer e vai fazer a diferença. Porque a palavra de Deus, ela só surte, ela só tem aquela eficácia, né? E toca nos corações quando se tem ação do Espírito. Sim, Porque quando nós pregamos e você pregar sem a essência do Espírito, não acontece. Não acontece o mover do Espírito, não é? Então, o Senhor disse que a letra mata o Espírito. Quando eu falo isso, não é que as pessoas não procurem estudar. Eu sou uma das maiores incentivadoras das minhas ovelhas. Sempre digo, estudem, procurem o conhecimento, porque conhecimento nunca como é que diz? Eu não vejo o conhecimento como uma coisa ruim. sim. Entendeu? Conhecimento, quanto mais a gente busca, mais conhecimento a gente vai ter, então vai engrandecer mais ainda aquilo que Deus tem através de mim, através de você, de qualquer pessoa. Agora, nunca tire do foco o principal. O que o Senhor quer de você? O que o Senhor quer de nós? Ele quer que priorizemos Ele em tudo. E Ele seja o centro, e a gente vai e pega o conhecimento daquilo que já temos da palavra para engrandecer mais ainda. Entende? Então eu vejo dessa forma. Agora, como o pastor falou, ser coach e fazer pregações como coach, só coach, eu também não concordo. Na verdade, o conhecimento é a única coisa que ninguém nunca vai conseguir tirar de você. Isso mesmo. Ninguém nunca tira. Pode tirar seu carro, Isso. um pertence, um filho, qualquer coisa. Agora, o conhecimento, ninguém tira. Há quem diga que Jesus, há quem diga, eu particularmente estudando, eu não lembro exatamente, mas há quem diga que Jesus também usava pensamentos de Sócrates, de Platão, Aristóteles. Por quê? Esses homens foram filósofos da antiga Grécia. E a sabedoria popular que eles tinham ia além fronteiras. Então, Sócrates foi um homem de mente brilhante. Então, tudo quanto Sócrates falava e era absorvido pelo povo, era disseminado, as pessoas falavam. Então, Jesus veio numa época pós-Sócrates, pós-Platão, e o que acontece? Jesus também, relacionado a coach, ninguém era coach como Jesus. Jesus era um dos maiores ensinadores, um dos maiores admoestadores, conselheiro. Tão provável que um dia, pastor, alguém vendo ele pregar, alguém diz assim: jamais alguém fala como ele fala. Ninguém fala como ele. Então as pessoas viam em Jesus o quê? Além de uma sabedoria, porque ele começa o seu ministério com 30 anos, É né? verdade. 30 anos. Isso. E o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Isso. Então, imagina, Jesus com 30 anos. Se a gente for comparar ou equiparar a idade de Jesus para os líderes da época, pastora, Jesus era um menino. Um menino, verdade. Porque naquela época tinha Hilel, que era o avô Hilel, o avô de Gamaliel. Tinha o próprio Gamaliel, que foi também um dos coaches. Gamaliel foi coach. Quando perseguiram a igreja de Cristo, né? Gamaliel foram até Gamaliel, o que você acha? Foram pedir o conselho dele. Gamaliel, como coach, no âmbito de coach, né? Gamaliel disse: olha, deixa eles. Se estes forem de Deus, vão prosperar. Se não for, vai acabar. Isso é o quê? Aí. Ensinamento de coach, Isso. né? Isso é a demonstração. Então, na época tinha Hilel, tinha Gamaliel, tinha Chamar, que era um dos grandes líderes da época, né? Tinha Caifás, Pôncio Pilatos, né? Não, Pilatos era governador. Anás, Caifás, que eram do Sinédrio. E o que acontece? Todos esses homens tinham bagagem. Tinham bagagem. Eles conheciam a lei. Eles conheciam a Torá. Tinha conhecimento, né? Né? O conhecimento. E o que acontece? Só que quando Jesus começa com 30 anos, pastora, alguém disse: esse homem é de onde? Isso. Que sabedoria é essa? Isso mesmo. Porventura ele não é o filho de José? com Botou Maria? todos eles no bolso. Como se diz a história. As tradições dizem, ainda falando sobre essa sabedoria, Aham. em colocar no bolso, as tradições dizem que quando Paulo cresce, né,
com 13 anos, ele foi levado a Jerusalém. Ele é natural de Tarso, né? Mas foi levado a Jerusalém. Para quê? Para aprender aos pés de Gamaliel. De 13 até os 28 anos de idade, Saulo foi instruído na lei e na sabedoria que Gamaliel tinha. Pelo melhor professor, né? Melhor. Só que, em contrapartida, há quem diga que Jesus é contemporâneo de idade com Paulo. A família de Jesus era pobre. Maria e José, carpinteiros. Isso mesmo. Não tiveram a condição que o pai e a mãe de Saulo teve quando enviou. Isso, Só que Jesus ficou trabalhando na roça, na carpintaria. isso mesmo. Só que a sabedoria que Paulo adquiriu foi, obviamente, espiritual, divina, mas também parte dela humana. Isso. Só que a sabedoria que Cristo adquiriu Totalmente divina. foi familiar Isso. e divina. Então, assim, quando Cristo começa, todo mundo ficou pasmo, boquiaberto. Quem é esse homem aí? Isso. Ele se formou aonde? Que sabedoria é essa? Quem foi que lhe ensinou? A tal ponto de as interrogações, tem gente que diz que Jesus ensinava quando tinha 12. A Bíblia não diz isso, tá, gente? Jesus com 12 anos se perde de Maria e José, Isso mesmo. é isso? É. E ele fica no templo Isso. interrogando. Não foi ensinando. Até porque só se evidencia o ministério do ensino em Jesus quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele assume o ministério com 30 anos. Então, assim, com 12 anos ele interrogava e as pessoas ficavam pasmas por causa das perguntas que Jesus fazia, ainda quando criança. A sabedoria dele, né? Divina, Tremendo. divina. Tremendo. Divina. É tão provável que Isaías vai falar sobre Deus, né? Ele diz assim: quem foi que lhe deu conselho? Quem foi o seu conselheiro? Isaías 40. Ou quem lhe trouxe a informação para que ele soubesse da notícia? Isso. Né? A gente precisa da informação. Está tendo guerra, Israel contra Isso. Hamas. Todo dia você tem que ficar antenado para saber o que está acontecendo. Rússia e Ucrânia. A gente precisa da informação para saber da notícia. Deus nunca precisou de informante. É. Eita glória. Porque ele é Deus, Ele né? é Deus, ele é a fonte da sabedoria. Ai. Deus é maravilhoso. Olha, com essa mudança na reforma de comunicar o evangelho, muitos estão aproveitando para tentar modificá-lo, principalmente no requisito sexualidade, com o objetivo de deixar as práticas menos condenatórias, como afirma Levítico, não é? Levítico 23, 20 e 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticarão coisa abominável, serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. A igreja deve continuar resistindo a essas tentativas e às outras práticas? Pastora, esse é um assunto muito delicado, porque a gente entra na área da sexualidade, na área da sociologia, envolve muita coisa. E o que acontece é o seguinte: não se pode relativizar, porque hoje tudo é relativo. Hoje tudo é relativo. Mas eu tenho que servir a Deus numa igreja que seja inclusiva. O evangelho, ele não é inclusivo. O evangelho é de renúncia. Jesus diz assim: olha, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Servir a Deus é renúncia, é negar a si mesmo, é renunciar aos seus próprios desejos. Porque senão, do contrário, não seria necessário Cristo vir à Terra. Porque olha o que, novamente, enfatizando o que eu falei no versículo anterior. Paulo disse: Cristo, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas negou-se a si mesmo. Ele renunciou à sua glória. O próprio Cristo é um exemplo de renúncia. A gente quer o que é imediato. Né? A gente quer o agora. É nosso mesmo, agora. é algo da gente. A gente quer o agora. Ser humano, né? É assim. Um relacionamento que é agora. Isso. Fulano que é agora. Isso. A oportunidade é agora. Então, você tem que entender, o profeta Isaías disse que o nosso Deus, ele vê o fim antes do começo. A gente só vê o começo. Quando vê o começo. Só que Deus, ele vê o fim antes do começo. Por que que Deus nos ademoesta a renunciar? Porque Deus sabe o que vai vir no final. Então, a gente quer abraçar o agora.
Então, muitas igrejas, como a pastora falou aí, esse tema é muito interessante, né? As igrejas estão flexibilizando também para não perder os seus membros. Estão flexibilizando, estão deixando, estão fazendo vista grossa. Obviamente que eu não sou nenhum religioso. Eu não sou religioso. Ó, Também não. essa camisa aqui que eu uso é camisa de marca. É uma camisa que tem uma marca estampada e muita gente usa. Então, o que acontece? Os pastores antigamente não usavam isso aqui. Verdade. Eu sou um pastor que eu pratico meu esporte. Eu gosto de cuidar do meu corpo. Eu frequento a academia. Normal. Isso é normal. É. Então, isso não é religiosidade. Né? Religiosidade é quando você fica dentro de um clã, de uma bolha, criticando e Isso. julgando todo mundo. Isso. Agora, aquilo que é a prática pecaminosa nunca deixou de ser pecado. Isso. Né? Isso. Pecado continua sendo pecado. Né? O próprio Jesus falando lá na igreja, para uma das igrejas do Apocalipse, falando com João, endereçado a uma das igrejas, disse assim: aquele que é santo, santifique-se mais. O que é impuro, continue na impureza. Ou seja, nós temos a chance de fazer diferente. Isso mesmo. Né? E não ser igual. Né? Então, o que acontece? Muitos pastores hoje estão com medo de pregar a verdade, pastora, de instruir, chamar o seu membro e explicar para ele o que a Bíblia nos ensina, com medo de perder o membro, porque o membro é da família de fulano de tal, que é importante, e pode ter uma defasagem, Isso. e pode ter uma queda no percentual financeiro. Então, é por isso que muita gente hoje está abdicando de falar a verdade para muitas pessoas. Isso é muito perigoso, né? Sim. E é um caminho que realmente só Jesus para fazer algo, não é, no meio da igreja dele. E eu creio assim que ele vai levantar aqueles que têm a coragem de realmente falar a verdade, Sim. como ela é, não é? Sim. A verdade é que no princípio de todo o programa eu falei aqui que a verdade nem todo mundo aceita que seja falada. E Jesus, muitos não aceitavam Jesus porque ele dizia a verdade. E uma das coisas que eu me encanto com Jesus é que ele tinha uma maneira dele, né? Uma maneira dele, ímpar, de passar a sabedoria dele e a verdade dele, através de histórias e parábolas, Sim. né? E fazia com que todos pudessem, assim, absorver e assimilar, não é? A mensagem, a ideia do que ele estava passando para cada um de nós. Eu sempre falo o seguinte, a palavra do Senhor, ela é verdade. E essa verdade, ela vem para nos purificar de todo pecado. Jesus, ele olha para o pecador, ele ama o pecador e abomina o pecado. Sim. O que nós temos que mudar, muitos, é a maneira a qual se olhar e se direcionar ao pecador. É diferente. A igreja do Senhor, ela vem para acolher, mas não é acolher o pecado, é acolher as pessoas para que elas saibam da verdade e Deus liberte. Porque quem vai libertar o homem do seu pecado, seja ele qual for, seja o pecado qual for, é o Espírito Santo. O que nos leva à conscientização? O Espírito Santo através do poder da palavra. Sim. Porque nós somos libertos. Como é que nós conhecemos a Jesus? Eu conheci a Jesus, não foi em igreja alguma. Eu conheci a Jesus, a conversão e tudo foi na minha casa. Jesus fez assim comigo. A minha família, eles já eram, não é? Já faziam parte de igreja e tudo, mas eu não. Eu sempre fui muito resistente na época. Mas Deus tinha me escolhido para algo e Deus faz como Ele quer, não é? Então, como foi que eu me converti? Como foi que eu cheguei aos pés verdadeiramente do Senhor? Foi aqui, palavra. A palavra. Ele fez e aí, sim, ele foi e partiu para o que ele queria. A questão da casa dele, da igreja dele, que nós temos que ter, sim, a casa do Pai. Nós temos que fazer, sim, parte da casa do Pai. E isso faz toda a diferença. Então, nós temos a visão do Senhor Jesus. A gente vai olhar para as pessoas, não discriminando, seja lá o pecado qual for, mas nós iremos olhar como, bom, Jesus deixou as 99, não é como já falou, já foi falado aqui, as 99 ovelhas que estavam lá, prontas, sadias, e foi atrás daquela que se perdeu. E é isso que nós temos que fazer. Tendo conhecimento da palavra ou não tendo, nós temos que dar o nosso melhor
para que essas pessoas sejam alcançadas. Todos esses que estão, não é, fora do que nos fala a palavra. Porque o que o pastor Jocelino está falando e a pastora Magdail é o que está dentro da palavra do Senhor. E nós não estamos falando aqui sobre religiosidade, nós não estamos falando aqui sobre nada além da verdade que a palavra nos traz, não é, pastor? Pastor, é interessante sobre a verdade de Cristo, é uma verdade inegociável. Isso mesmo. É, assim, hoje a gente vê muita briga parlamentar, né? Inclusive quando fulano quer aprovar uma lei, fulano quer aprovar um projeto de lei e ele não tem a maioria consigo, né? Porque ele precisa da maioria, a maioria do voto, a maioria dos parlamentares, Isso. né? Para sancionar. O que é que ele faz? Ele começa a comprar 2, 3, vai comprando todos os que se vendem para formar a maioria para que o projeto seja Isso. aprovado. Cristo é diferente. A verdade de Cristo é inegociável. Isso mesmo. Independente que eu acredite ou não, a verdade continua sendo a verdade. Interessante que a verdade, muitas das vezes, ela vai doer. Doa em quem doer, né? É a verdade. A verdade vai doer. Isso mesmo. Entendeu? A verdade vai descortinar. Se existe uma prisão que mais prende alguém, é a prisão da mente. Isso É mesmo. por isso que Deus falou, profeta Oséias, o meu povo perece por falta de conhecimento. Isso mesmo. Ninguém tira conhecimento de você. Mas se o diabo perceber que você vai procurar o conhecimento da verdade, ele vai fazer de tudo para você não alcançar. É isso mesmo. Então se faz necessário você pesquisar. Pesquise quem é Deus. Pesquise quem é Cristo. Pesquise as suas verdades. Você vai viver uma vida nova. Isso mesmo. E não vai ser enganado, né? Sim. Porque hoje mesmo passaram para mim um áudio de um pregador, não é? Não vou falar nomes nem nada. De um pregador da própria rede social. E ele falou coisas assim, que, poxa vida, eu disse, o que é que diz a palavra? Examinai as escrituras para que não sejais enganados. Então, se eu estou na igreja, faço parte da igreja do Senhor e me passo com uma mensagem daquela que ele estava falando coisas assim, sabe, heresias pesadas. E essa pessoa foi passando para outras e outras e outras e ainda glorificando ao nome do Senhor. Então, quer dizer, eu fiquei horrorizado. Eu disse, meu Deus, Jesus, abre os olhos do teu povo. Claro que não são todos, mas tem gente que está dormindo. Sim. Sabe? Porque vai para a igreja, mas não pega na Bíblia. Verdade. Vai para a igreja, mas não tem comunhão com o Senhor, não ora, não sabe orar. Relacionamento. Não tem relacionamento. Você vê, olha, quando você chama alguém para orar na igreja e a pessoa não tem uma boa oração, aí vai dizer assim, é timidez. Não, não é questão de timidez. Você sabe quando a pessoa tem um relacionamento com Deus através da oração. É verdade. Isso é um fato. Entendeu? E uma coisa que eu sempre digo assim, os crentes não gostam nem de orar e nem de ler a palavra. Mas nós precisamos orar para nos firmar, para sentirmos a presença do Senhor quando estamos nos sentindo abatidos e fracos. E a palavra para não sermos enganados e o Senhor revigorar a nossa fé. Então, mais do que nunca, nos dias atuais. A pastora falando sobre viver uma vida de oração e de relacionamento, eu lembrei de um louvor que muita gente tá cantando, a irmã falou sobre heresia e tal. E eu lembrei de um louvor que, para mim, na minha concepção, esse louvor não poderia ser cantado nas igrejas. É inconcebível. Não vou dizer, mas todo mundo vai saber exatamente quem é o cantor e o autor. Esse autor e cantor, ele canta assim: se não der para cantar, não canta. Se não der para orar, não ora. Já ouviu esse louvor? Eu já pare ouvi, de respirar. Quer dizer, Uma coisa, se não der para você cantar, até aí tudo bem. Não cante. Mas se não der para orar, não ora. Não existe isso. O oxigênio do crente é a oração. Isso. Se o crente não orar, o crente cai daqui para ali. Isso mesmo. Né? Então ele não tem força, ele não tem um relacionamento com Deus, ele não tem força para ler. Então, assim, a oração é o combustível. Isso mesmo. É o pontapé inicial. Se você... Aqui vai uma experiência própria. Você está sem força para ler a Bíblia, sem inspiração. Comece orando. Isso mesmo. Ore 10 minutos. Ore 15 minutos. A oração, ela vai abrir seu horizonte, vai abrir a sua mente. Então, assim, todo relacionamento, ele começa com diálogo. Isso mesmo. Quando o boyzinho quer conquistar uma novinha, ele vai com conversa, ele vai dialogando. Isso mesmo. É muito difícil alguém começar um relacionamento
só com um sorriso, um piscar de olho, ela vai dizer, mas não veio, não teve uma atitude. Então, todo relacionamento ele deve começar com uma conversa, com um diálogo. Assim também é você e Deus. Se você vai se relacionar com Deus, estou falando no sentido espiritual, se você vai se relacionar com Deus para ampliar o seu nível de conhecimento, de entendimento, você precisa primeiro começar com oração. A oração é o segredo de tudo. E a palavra deixa tão claro isso, que é o que Deus sempre buscou e até hoje. É um relacionamento, é o quê? Uma conversa. Conversa. Jesus fala assim, filha, nada como uma boa conversa. É verdade. Para quê? Para abrir os olhos, para quebrar coisas da parte do inimigo, entendeu? Tudo que foi criado foi através do quê? Da palavra. É verdade. Deus sempre fez tudo através da palavra. Então, é algo que a gente tem que usar e usar e usar. Quanto mais a gente usar no nome do Senhor Jesus, mais iremos quebrar, né? Barreiras levantadas pelo inimigo e toda essa ação maligna. Porque Deus, ele é maior do que tudo. Com Eu não tenho certeza. dúvida disso. Olha, as necessidades das pessoas atualmente é diferente das necessidades das pessoas da igreja de 1980. Certo? Sim. Hoje parece que os perfis mostram necessidades mais emocionais. Fala um pouco sobre essa diferença. Reitero novamente, né? Sem querer ser redundante, mas assim, Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso. A realidade daquele povo era uma realidade diferente da nossa realidade. Hoje nós temos avanço tecnológico, mas não temos a intimidade que aquele povo tinha. Isso. Então, assim, se faz necessário voltar aos primórdios. Nos anos 80, né, anos 70, quando a igreja chegou aqui no Brasil, quando o evangelho veio e chegou aqui no Brasil, havia uma simplicidade muito grande. Para muita gente, eles eram religiosos. Eram. Até isso aqui era pecado. Isso. Muitas igrejas era pecado. Só que deixando esse âmbito religioso, ou esse hábito religioso que eles tinham, a gente precisa lembrar também do fervor que esse povo tinha. É verdade. Esse povo tinha um fervor muito grande. É. Então, olha a diferença deles para a nossa. Eles não trocavam o momento de oração por nada. Isso mesmo. Hoje a gente troca qualquer devoção, qualquer intimidade com Deus por lazer, por um passeio. Um exemplo claro é isso. Chama o povo para fazer uma vigília, um matutino, um propósito de oração. Só vai aquele que precisa, que tem propósito. Isso. Não é porque gosta. Isso. Pastor, eu costumo dizer que ninguém... Eu não sei se a irmã comunga desse pensamento. Eu costumo dizer que ninguém gosta de orar. Por quê? A gente ora porque é necessário. Ninguém gosta. A gente gosta de lazer. A gente gosta de picanha. A gente gosta de ir à praia. Não é verdade? De passear, daquilo que entretém, aquilo que diverte a nossa carne, a nossa mente. Por que a gente ora? Porque é necessário. Então, o que acontece? Se você chamar a igreja, o seu povo para orar, só vai aquele que precisa. Ciclo de oração. Chama para um passeio. 5 da manhã tá todo mundo na porta da igreja. Com certeza. Esperando para tomar banho de piscina, para ir uma praia e assim por diante. Então, a gente percebe que nos anos 80, a igreja era muito dedicada à oração. Eles tinham o hábito de orar. É verdade. Então, a gente precisa novamente voltar a esse hábito, a oração. Ao longo do contexto bíblico, da história, a gente vai ver que os homens de Deus venceram porque oraram. Oxe, todos eles. Daniel orava 3 vezes durante o dia. Isso. Elias era homem de oração. Isso. Eliseu, tudo que ia fazer era oração. Isso. Hoje em dia, raramente você vê alguém até na hora da janta orando. É verdade. Tudo que eles faziam, dava graça. Isso. Jesus tinha 5 pães e 2 peixinhos na mão. Para muita gente, significante. O que foi que Jesus fez? Pai, te dou graça. Isso mesmo. Então, o hábito de orar era Em constante. tudo. Desde os tempos bíblicos, até os anos 80 também, né? Conforme o tópico aí. Isso. E hoje em dia a gente perdeu muito de nós perdemos essa prática. Isso A mesmo. prática da oração, a prática Isso da mesmo. intimidade. É verdade. Verdade? A igreja é composta por pessoas de diferentes origens, gerações e experiências. Como manter a unidade nessa diversidade? Refaça novamente, por favor. A igreja é composta por Sim. pessoas de diferentes origens, né? Sim. Gerações e experiências. Sim. Como manter a unidade nessa diversidade? É a nossa última pergunta. E esse um tema interessante, porque assim, várias etapas, várias faixas etárias, Isso.
como é que a gente pode agradar gregos e troianos, como diz, né? É. Porque geralmente o pessoal mais antigo, pronto, eu sou de um tempo que na igreja, meu pai, vou dizer por mim, tá, gente? Meu pai. O meu pai, meu pai era religioso, Uhum. muito religioso. Meu pai, se você dormisse de bermuda, dizia que o anjo ia passar e você ia perder a benção. Se você dormisse sem camisa em casa, não podia. Eu sou de um tempo que dentro das Assembleias de Deus, eu nasci no Evangelho, né? E eu sou de um tempo que não podia nem usar gravata vermelha. Uhum. Não podia. As gravatas eram o quê? Crochê, não sei se a irmã acompanha esse tempo. Gravata de crochê preto ou azul marinho. E não se podia usar roupas. Por exemplo, uma das minhas mais velhas, né? Que eu tenho a minha família grande, mas uma das minhas irmãs mais velhas, um dia chegou em casa com a sobrancelha Feita. feita. Pra quê? Meu pai ficou bravo. Foi uma confusão dentro de casa. E até hoje existe esse tipo de pessoas dentro da igreja. É verdade. Eu conheço gente na minha igreja, irmão. Na minha igreja. Às vezes eu saio, né, na calçada para brincar com meu filho, com uma bola, chutando. Ele brinca, chuta de lá, eu chuto de cá. E eu percebo gente na minha igreja, passa, olha para mim com um olhar discriminatório, como se Aham. fosse uma coisa horrenda, Isso. né? Uma coisa. Então, assim, como é que a gente consegue lidar com esse tipo de pessoas? O segredo é você trazer para perto. Você tem que trazer para perto. Não adianta, por mais que você sabe que fulano, a mente é fechada, cicrano. Então, a geração de hoje é uma geração modernizada. É. Porém, todavia, tem a faixa etária, tem os mais velhos, tem os idosos. E a gente tem que lidar com paciência com eles. Não é verdade? É. Lidar com paciência. Né? Trazer para perto, tentar mostrar nas escrituras, né? Abrir a mente. Né? Porque uma mente que se abre, nunca mais será a mesma. É diferente. Né? Isso. Já dizia os filósofos, uma mente que se abre jamais voltará ao seu tamanho normal. Então, quando você abre a sua mente, não tem como ela voltar ao tamanho normal. O tamanho dela era isso aqui. Mas você abriu a mente, ó, você expandiu. Então, o segredo é você trazer para perto. Mostrar na Bíblia, mostrar através de uma vida piedosa, né? Mostrar com humildade. É aquilo que Jesus disse, aprender de mim que eu sou manso e humilde. Então, tudo está relacionado à humildade. É verdade. Né, pessoal? É aquela coisa. Como é que Jesus nos ensina? Ele não nos impõe, Sim. ele nos conscientiza. Sim. Eu sempre falo isso nas minhas pregações. Por que de tão grande amor quando a gente conhece realmente esse verdadeiro amor do Senhor? Porque não adianta a gente fazer as coisas porque as pessoas nos impõem a fazer. Porque a gente não vai fazer dando o nosso melhor. É. A gente vai fazer porque estão mandando, mas não é nem porque eu estou querendo fazer. Né? Agora, quando a gente se conscientiza daquilo que a gente vai fazer, é diferente, porque ali a gente bota o nosso coração. Não é? A palavra do Senhor diz que o coração de todas as coisas é mais enganoso do que tudo. Mas um coração que é direcionado pelo Espírito Santo é diferente. A irmã falando aí, eu lembrei de um texto interessante, onde, salvo engano, foi o profeta Zacarias. Ele disse assim: não é pela força e nem pela violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Isso. Então, assim, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, quem é o encarregado? Jesus disse assim, ó, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o outro Consolador. Isso aí. E ele vos lembrará todas as coisas. É isso mesmo. Então, a função do Espírito, além de ser conselheiro, ele é aquele que ensina cuidadosamente, carinhosamente, sem forçação de barra. Isso mesmo. É isso? Isso O mesmo. Espírito Santo, ele não força a barra Não de ninguém. força não, é diferente. Se você quiser, ele entra. Olha o que Jesus disse para a igreja de Filadélfia, Laodiceia, salvo engano, enfim. Uma das 7 igrejas do Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei. Olha, condicional. Se alguém ouvir a voz e abrir, eu não vou empurrar o pé na porta. Isso mesmo. Eu não vou arrombar a porta da casa, do seu coração. Mas se você ouvir a voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, isso aí é uma ação do Espírito.
né? O Isso. Espírito não força, o Espírito É não verdade. obriga, não impõe, né? Isso mesmo. Cabe a você tomar a decisão. Isso mesmo. Estamos chegando ao final. Eita, Foi muito gostoso, foi maravilhoso, né? Que Deus abençoe grandemente, mas eu vou deixar aqui, né? Fiquem com esse versículo em Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu quero agradecer grandemente, viu, pela sua presença, pastor glória a Deus. Jocelino Menezes. Sempre é um prazer, viu, Amém. estar ao seu lado Amém. aqui, conhecimento do Senhor, não é poder de Deus. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Não esqueçam, se você até agora chegou, esqueceu de dar aquele likezinho, dê o seu like, é muito importante. Para quê? Para que a gente possa alcançar mais e mais, não é? Pessoas, mais e mais corações. O YouTube, ele reconhece assim, você está dando like, você gostou, tá bom? Deixe os seus comentários, é outra coisa muito importante. Compartilhe esse link com seus familiares, amigos, colegas, conhecidos, até pessoas que você não conhece. Olha, hoje foi uma lição tremenda aqui que o Senhor deu a todos nós. Todos nós aqui aprendemos com os ensinamentos do nosso Deus, através da palavra dele, através aqui da vida do pastor Jocelino Menezes. Que Deus abençoe grandemente. Modernização do Evangelho foi o tema de hoje. Vou agradecer aqui ao PicPlus Company, não é? Que é um dos nossos patrocinadores aqui do Magcast, que é o nosso podcast, e o OH Produtora, que é esse estúdio lindo aqui que nós estamos, não é, fazendo o nosso podcast. Que Deus abençoe grandemente a todos vocês e até a próxima. Deus abençoe. Um beijo.